Nesta hora quero saudar a todos aqueles meus irmãos que estão me acompanhando na bendita paz do Senhor Jesus. Nós queremos falar sobre a autoridade que o Senhor Jesus tem sobre a natureza. E isto porque não existe nenhum homem acima deste poder, segundo as histórias daquilo que nós temos lido. Como lemos logo na apresentação, nós dizemos que no princípio ele era o Verbo, ele estava com Deus, o Verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E nós encontramos aqui. E isto Deus mostra através das próprias ações, através das próprias obras. E nós aqui falando da autoridade, é para mostrar a autoridade que o Senhor Jesus tem sobre a criação. E igual a este homem não existe. E nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 8, de 22 a 25, Jesus tinha saído com os discípulos, navegando no mar da Galileia, indo para outra margem. Ele, Senhor Jesus, ele estava dormindo. E ali sobreveio uma grande tempestade, que o barco quase estava afundando, estava entrando água. Enquanto ele estava dormindo, os discípulos começaram a fazer todos os seus recursos para poder sanar daquele problema, mas a tempestade cada vez mais estava a piorar. E quando pediram o socorro do Senhor Jesus, acordaram o Senhor Jesus, e ele, levantando-se, repreendeu o mar e a água parou. E os discípulos admiraram: quem é este homem que o mar e o vento lhe obedecem? Este é o Criador do céu e da terra e de todas as coisas. E estava mostrando aqueles discípulos, até chamou homens de pouca fé. Em Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus capítulo 14, de 22 a 23, nós encontramos, o Senhor Jesus estava ensinando o povo nas margens, e ele pediu que os discípulos adiantassem através do barco. Ele veio andando por cima de águas. Os discípulos ficaram super assustados e dizendo que era fantasma. E Pedro, quando viu que o Senhor Jesus estava a andar, e ele pediu que ele pudesse vir ao seu encontro andando por cima da água, a Bíblia diz, ele andou por cima de águas, mas o vento, apareceu uma grande tempestade, um grande vento, e que lhe apareceu a dúvida, e ele começou a afundar, e pediu socorro. O Senhor Jesus lhe ajudou, e ele devolveu-lhe no barco. E nós encontramos o Senhor Jesus em Marcos 6, do versículo 44, nós encontramos que alimentou 5.000 pessoas, através de 5 pães e 2 peixes. E nós encontramos em Mateus, capítulo 17, de 25 a 27, Jesus tinha sido interpelado, enquanto estava com os discípulos, para pagar imposto. E orientou a Pedro para que lançasse o anzol e para pescar um peixe. E esse peixe, na boca desse peixe tinha uma moeda. E essa moeda que ele devia servir de pagamento. E ele fez isso, e o peixe, ele conseguiu pescar o peixe e tirou a moeda para ele poder pagar imposto para ele e para o Pedro. E nós encontramos Simão, estava com os pescadores, ficaram toda a noite, isso está escrito em Lucas capítulo 5, de 5 a 7. Eles fizeram uma pesca maravilhosa. A Bíblia diz, orientou, disseram, ficamos toda a noite e não pescamos nada. E Jesus disse, vão pescar. E eles voltando, disse, como você que nos mandou, nós já vamos de voltar. E voltaram para lá e conseguiram pescar grande quantidade de peixe. E este peixe, que até pediram socorro aos outros barcos, e eles vieram, encheram todos esses barcos, o peixe. E nós encontramos aqui, Jesus estava na última semana de Páscoa, ele estava entrando em Jerusalém, e encontrou uma figueira, e ele estava com muita fome, e a figueira não tinha figos. E ali encontramos que o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira se secou. E nós encontramos aqui, meu irmão, eu estou a trazer essas palavras, e nós encontramos aí a autoridade sobre a natureza. A figueira, Senhor Jesus não tinha cortado, só pela palavra a figueira se secou. Ele mostrava que era dono das plantas, tinha autoridade sobre as plantas.
Nenhuma coisa que ele tinha feito sobre aquela figueira, mas a autoridade do Senhor Jesus fez secar a figueira. E nós encontramos aqui, nenhum homem a nível do mundo conseguiu andar por cima de água. Este Jesus que eu estou a falar de si, para si agora, este Jesus conseguiu andar por cima de água. E não só pela autoridade da sua palavra, Pedro conseguiu andar por cima de água. E é este que fez água, que fez o mar, que fez o peixe, que conseguiu mandar Pedro para ir pescar. E lá eles conseguiram grande quantidade de peixe. Até disseram, como você que está nos a mandar? E nós vamos entrar no mar para irmos pescar. E conseguiram pescar grande quantidade. Este homem, nós encontramos este homem maravilhoso. E é possível que você tenha grande dúvida. Ele curou tantos. E muitos homens na sua vida. E eu estou a dizer agora, este homem tem grande autoridade sobre a sua vida. E é possível que esteja a passar num momento de grande tristeza, esteja a passar num momento de grande circunstância da tua vida. O Senhor pode mudar a partir de agora, se o Senhor crer agora, se a senhora crer agora, se o irmão crer agora. Eu te convido agora a crer nesse Salvador agora. O Senhor agora, Deus quer te dar oportunidade. Não repara no seu passado, não repara a sua natureza, não repara de todas as coisas que o irmão passou. Busca agora, creia agora, confesse agora os seus pecados. Deus vai te receber. Ele diz, clama a mim, eu vou vos responder, vou vos mostrar coisas grandes e firmes que você nunca tinha visto. E esse Jesus hoje quer te receber como filho hoje. Deus quer mudar a sua vida hoje. E Ele quer te receber agora mesmo, nesse momento. E quer te dar uma chance agora, quer te dar uma grande oportunidade agora. Receba Ele como filho. Este mundo nós somos passageiros. Esse Deus tem grande autoridade sobre a natureza e a tudo que existe nessa terra. Irmão, creia nessa palavra. Levante seu braço se irmão crê nessa palavra. Levante seu braço e feche seus olhos agora. Diga, meu Deus, muito obrigado. E eu sei que eu era ignorante, mas receba a mim a partir de hoje. Eu sei que pela tua palavra, eu sei que o Senhor salva a toda língua, a todas as nações e a todos aqueles que creem em seu nome. Diga, meu Deus, e eu quero te receber. Viva na minha vida, quero viver segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, por ter seguido e por ter aceitado esta palavra. E neste momento, te convido para nos seguir neste canal. Te convido que assine o sino das notificações. Te convido para que você escreva. Convido que partilhe essas informações e nos acompanhe, porque nós vamos cada vez mais, vamos te ensinar a quem é o Senhor Jesus na sua vida. Porque agora vamos falar sobre a autoridade que Ele é sobre as doenças. E é possível que esteja a padecer alguma doença, algum problema, algum mal. E nós vamos partilhar essa mensagem. E tenha grande atenção. E sempre escreva e sempre procure. E poder consultar essa palavra que nós estamos a dizer para ti. Deus ricamente te abençoe. Amém.